Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui no estudo de prática processual civil, o estudo do processo civil na verdadeira prática, analisando a petição, a melhor forma de cumprir os requisitos processuais, quais são os requisitos, a questão da estratégia processual. É isso que a gente está tentando fazer aqui de forma fundamentada. Bom, eu sou o professor Guilherme Hartmann, advogado, sou professor da FRJ, doutor e mestre em Direito Processual pela UERJ, e deixo para vocês meu Instagram para qualquer dúvida que tenham, Guilherme K. Hartmann. Divulgo também meu livro, Petições Prática Civil, que tem modelo das peças que a gente está aqui trabalhando, modelos um pouquinho diferentes, mas com muitas dicas, muitas estratégias dentro desse escopo. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar de reconvenção. Artigo 343 do CPC, você está vendo aí na tela, a reconvenção é uma resposta do demandado. Então, quem apresenta a reconvenção? O réu. O réu que apresenta a reconvenção. Em que momento? No momento da resposta. O réu vai ser citado, vai ser integrado ao feito, e no mesmo momento que ele tem para contestar, ele vai poder reconvir, ele vai poder apresentar a sua reconvenção. A gente vai ver se ele apresenta junto da contestação, se ele apresenta em peça separada da contestação, são questões formais que o advogado tem que se preocupar. Agora, o que é a reconvenção? É uma defesa? Não, não é. Lembre-se que a peça de defesa é a contestação. Contestação é a peça de resistência, onde o réu vai se defender com defesas processuais, defesas de mérito, enfim. A reconvenção, pelo contrário, é um contra-ataque do réu em face do autor. O réu vai se aproveitar daquele mesmo processo para formular uma pretensão em face do autor. Eu gosto de falar, na contestação o réu está com escudo se defendendo, simplesmente se defende. Na reconvenção, o réu está com uma espada, ele está atacando. E eu digo atacando, formulando uma pretensão ao Estado juiz. Ele está dizendo, Estado juiz, você deve analisar o meu requerimento. Então, o réu formula um pedido ao Estado juiz na reconvenção. Esse pedido em face do autor. É isso que nós temos na reconvenção. Se não existisse a reconvenção, o réu que quisesse demandar o autor teria que entrar com uma ação em separado. Mas, por razões, atenção, de economia processual, se permite que o réu se valha do mesmo processo para fins de obter ali a condenação do autor. E aí nós teremos as figuras do réu como reconvinte, quem promove a reconvenção, sempre o réu, reconvinte, e por outro lado, o reconvindo que é em face de quem é proposta a reconvenção. Podemos dizer que o reconvinte é sempre o réu e o reconvindo é sempre o autor. Isso não tem como afastar. Então o autor, João, entra com uma ação em face de Maria, Maria, ré, vai reconvir em face do João. A gente vai ver que é até possível incluir terceiros aí na jogada. Mais um reconvinte, mais um reconvindo, mas a base é que o réu reconvém em face do autor da ação originária. Veja aqui a lei. Na contestação, aqui já explica, a reconvenção é apresentada dentro da contestação. É lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Então, para ter a reconvenção, tem que ser as mesmas partes, até porque vai se aproveitar do mesmo processo para formular uma pretensão aqui em sentido contrário ao autor, e tem que ter um elo entre as duas ações. Você não vai ter uma reconvenção, por exemplo, numa hipótese em que não há nenhum sentido de economia processual para ter um julgamento conjunto das duas ações, a ação originária e a ação reconvencional. E vale dizer, a ideia de segurança de economia processual aqui é que os dois feitos tramitem num processo só, ou seja, num juízo só, e ao final o juiz prolate uma sentença resolvendo as duas causas, tanto a originária quanto a secundária. A secundária é a reconvencional. Um bom exemplo aqui para vocês seria você entrar com uma ação cobrando uma dívida de mim, eu sou réu,
E eu poderia não só me contestar, me defender, dizendo que a dívida não é devida, mas eu poderia alegar que você negativou o meu nome indevidamente e pedir indenização por dano moral. Eu não preciso fazer isso em outro processo, eu posso fazer isso no mesmo processo. Aí o julgador vai decidir, a dívida existe? E 2, houve uma negativação indevida? Né? Se a dívida não existe, a negativação foi indevida, gerou dano moral. E a jurisprudência entende que a negativação indevida gera dano moral in re ipsa, né? Dano moral presumido. Não precisa nem provar a ocorrência, né, do dano moral. Bom, dei um exemplo aí, mas poderia também você ficar num exemplo até mais fácil. Temos um contrato, você está me cobrando uma dívida, uma indenização, uma dívida referente à cláusula 7ª do contrato, e eu, citado, eu não vou só me defender, eu vou te cobrar o cumprimento da cláusula 8ª, 15ª do mesmo contrato. Aí eu formulo uma pretensão nesse sentido. Né? Aí vai rolar faísca dos dois lados, pretensão contra mim e eu uma pretensão contra você. Bom, visto isso, vamos à peça processual. E a peça processual aqui, agora a gente vai analisar como ela é feita. Ela vai ter um endereçamento, colhendo juízo, né? Você não precisa falar colhendo, pode botar ao juízo, magnânimo juízo, ou simplesmente juízo, da 14ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro. No nosso exemplo, a ação originária estava a tramitar na 14ª Vara Civil. Então, né, o endereçamento é para o mesmo juízo onde tramita a ação originária. E ainda, nós temos aqui a identificação do processo, e o processo é justamente o processo originário, porque você vai distribuir sua reconvenção direcionada à ação originária. Isso você extrai, ó, vou colocar aqui no CPC, só para destacar, no artigo 286. O 286, parágrafo único, diz que, havendo reconvenção, o juiz de ofício mandará proceder a respectiva anotação pelo distribuidor. E esse artigo fala de distribuição dirigida, distribuição por dependência. Então, a ação originária está a tramitar, você vai propor a reconvenção em separado ali, mas no mesmo juízo onde a ação está. Separado eu quis dizer numa peça processual em específico, que é o que a gente está estudando. Bom, vamos voltar aqui à peça processual e aí vem o enquadramento, né, de que requisitos preencher. Atenção, a reconvenção é uma ação. Sim, é uma ação, porque o réu reconvinte está a formular uma pretensão perante o Estado juiz. Ele está a requerer algo perante o judiciário. Então, a reconvenção ela tem um formato de ação. Só que essa ação, né, ela é incidental. E ela é apresentada, em geral, dentro da contestação. Dentro da contestação. Por isso que esse modelo aqui, você está vendo, vem respeitosamente apresentar contestação e reconvenção, supondo que o demandado deseja se defender da pretensão originária e, ao mesmo tempo, fazer um pedido em face do autor. Então, se você está me cobrando uma dívida, eu me limito a me defender que a dívida não existe, eu estou na contestação. Agora, se eu me defendo dizendo que a dívida não existe e, ao mesmo tempo, entro com uma reconvenção na mesma peça processual, eu te formulo um pedido de condenação a me pagar um outro valor, aí é contestação e reconvenção. Então, muita atenção. É possível o réu só contestar sem reconvir? Primeira hipótese. Sim, é o que mais acontece. É possível o réu contestar e reconvir ao mesmo tempo? Sim. Na mesma peça é o nosso estudo atual. E terceira hipótese. É possível o réu reconvir sem contestar? Ele não quer se defender, ele só quer contra-atacar. É possível? E eu esclareço a vocês. É possível. Tá? Vou ao CPC aqui. E o CPC, no artigo 343, parágrafo 6º, veja aqui, diz que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Aí, claro, que a peça processual ela vai ser denominada, né, de reconvenção. Você não vai falar contestação e reconvenção porque o réu não vai contestar. Vou dar um exemplo. Você está me cobrando uma dívida do contrato X. E eu sei que eu sou devedor. Eu não tenho defesa. Então eu não contesto. Eu vou ser rével. Se eu não contestar, eu sou rével. Inclusive, pode gerar a presunção de verdade do que você me alega, né? Artigo 344 do CPC.
Agora, eu me aproveito do momento de resposta e entro com reconvenção e alego que você me deve uma dívida de outro contrato, do contrato Z. Veja, contratos diferentes, não tem problema. Você está me cobrando um, eu estou te cobrando outro. Meu intuito é fazer uma compensação. Então, veja, eu não ter contestado o contrato X, eu estou sendo revel. Então, você, advogando, tem que refletir se vale a pena só reconvir, se vale a pena contestar ou reconvir. Geralmente, como a contestação não exige custas, nós temos uma lógica, né, de que o demandado acaba contestando e reconvindo ao mesmo tempo. Mas ele não é obrigado na forma que a gente está vendo. Ok? Bom, então aqui o objetivo é contestar e reconvir. Na mesma peça? Sim, o artigo 343 do CPC diz na mesma peça. Agora, como é que você vai fazer essa peça? Veja, esse modelo aqui, ele vai tratar e vai trazer um indicativo, veja, de contestação e reconvenção. Eu sugiro que setorize os tópicos. Por exemplo, vai falar aqui das defesas preliminares e processuais. Eu botei aqui alguns pontinhos para você pensar nas defesas processuais da contestação, uma preliminar de incompetência absoluta, de conexão, de coisa julgada, enfim, lá do artigo 337 do CPC, defesas processuais. Além disso, a contestação tem as defesas de mérito, as defesas materiais. Poderia o demandado aduzir, por exemplo, que a dívida não existe, ou que já pagou, ou que prescreveu. São defesas de mérito. E o artigo 336, na aula de contestação, né, a gente viu, indica que quando você for fazer a contestação, você tem que trazer toda a matéria de defesa. Princípio da concentração de defesas ou da eventualidade da contestação. Então aqui seria um modelo em que você tem a contestação. Aí logo abaixo eu sugiro que você setorize e vem com a reconvenção. Veja, a mesma peça. Então estou mostrando a vocês, porque a reconvenção é uma ação incidental. Então já adianto aqui que possivelmente você vai até qualificar as partes, se for necessário, vai ter causa de pedir na reconvenção, vai ter pedido e vai ter, veja aqui embaixo, ó, recolhimento de custas, vai ter, passando aqui rapidinho, inclusive valor da causa. A reconvenção tem valor da causa, atenção, e recolhe custas, porque você vai pagar taxa judiciária. Atenção, o réu reconvinte está formulando uma pretensão perante o Estado juiz. Se ele está formulando uma pretensão pelo Estado juiz, ele está exigindo um trabalho do judiciário. Então, tem recolhimento de custas. E aí eu sugiro, na parte de baixo, claro que a gente vai abordar isso com calma, mas aí você separar os requerimentos, né, da contestação e reconvenção, sempre chamando a atenção do julgador que nós estamos, né, numa hipótese em que o demandado trouxe duas respostas na mesma peça. E aí você vai ter os requerimentos e vai concluir a petição. Então fiz aqui um modelo para você ter a percepção, né, do desenho formal da reconvenção. Agora, o que eu acho aqui importante falar? A reconvenção, vamos voltar aqui ao CPC. A reconvenção, ela é uma ação, só que é uma ação incidental. Porque você nunca vai apresentar uma reconvenção se não existe ação originária. Né? A reconvenção é vinculada à existência de um processo pendente. Ah, mas João entrou com uma ação contra a Maria. A Maria, eu estou dizendo, só pode reconvir porque existe a ação do João. Se a Maria quiser entrar com uma ação autônoma em separado, mesmo que seja para cobrar uma dívida do próprio João, aí você já está no terreno de uma ação autônoma. Não é mais chamada de reconvenção. Reconvenção é uma ação incidental do réu em face do autor. No nosso exemplo, da ré em face do autor. Ok? Bom, eu posso falar que a reconvenção é uma ação acessória? Atenção, não. Não. Porque não tem relação principal e acessório. A ação originária, em nenhum momento eu chamei a vocês de ação principal. Eu estou chamando de ação originária, ela veio antes. A ação reconvencional, ela é secundária, ela não é acessória. Não tem relação principal ou acessório aqui. E um dos elementos para tanto, acho importante frisar, é que, veja aqui o parágrafo 2º do 343. A desistência da ação originária,
ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do seu mérito, não obsta ao prosseguimento do processo contra a reconvenção. Então vamos imaginar, você entrou com uma ação contra mim, me cobrando uma dívida. Eu, citado, entro com a reconvenção contra você. Aí você pensa assim, caramba, pedi 10 mil do Guilherme, agora ele está me pedindo em reconvenção 100 mil, com base no mesmo contrato, ou com base em outro contrato. Aí você pensa assim, vou abandonar a causa, porque aí a minha causa é extinta sem mérito e a ação do Guilherme cai junto. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque mesmo que a ação originária seja extinta por algum motivo, pela prescrição, pelo abandono de causa, pela desistência autoral, não importa. Se a ação originária cair, a reconvenção prossegue rígida, prossegue valendo. Não é principal cair, o acessório cai junto. Não. Ela é uma ação incidental, mas ela tem sua autonomia no sentido de persistir. Tanto é assim, você poderia ter um raciocínio lógico. O réu não está pagando? Ele não formulou um pedido perante o Estado juiz? Então ele tem direito de ser examinado o pedido. Muita atenção com isso. Então, a reconvenção, ela não é uma ação acessória. Ela poderia até ser, não com o nome reconvenção, mas não poderia ser uma ação do réu em face do autor autônoma. Se essa aqui fosse extinta, a outra ia continuar. Então, basta você refletir. É a mesma coisa, só que a reconvenção está trazendo essa ação para dentro do processo, sendo incidental. Ok? Então, fica aí esse indicativo a vocês, né, para não confundir essa situação. E aí, eu queria mencionar, a autonomia da reconvenção também é vislumbrada, nós vamos ver até nos pedidos, mas veja aqui no CPC, eu vou ao artigo 85 do Código. O 85 fala dos honorários advocatícios. E olha só que interessante. Olha que a reconvenção ela tem uma certa autonomia, embora ela seja incidental. A reconvenção você tem condenação e sucumbência exclusiva. Então, o julgador na sentença vai julgar a ação originária e a reconvenção. Pode arbitrar verba honorária, né, contra o perdedor tem que pagar honorários ao advogado do vencedor, tanto na ação originária quanto na reconvenção. Então, se o réu perde na ação originária e ele é reconvinte, e perde na reconvenção também, ele paga dupla sucumbência, na ação originária e na reconvenção. Veja, não há uma vinculação. Se a ação originária é procedente, necessariamente a reconvenção vai ser rejeitada. Não, porque às vezes são situações diversas, fatos diversos. Às vezes você está me cobrando o contrato X e eu estou te cobrando o contrato Z. Os dois podem ser procedentes, tanto a ação originária quanto a reconvenção. Agora, é claro, se você está me cobrando uma dívida, eu alego que a dívida não existe, peço dano moral, tem uma vinculação, mais ou menos, né? Porque se o contrato não existe, você não poderia cobrar a dívida, né? Então, tecnicamente, se gerou uma negativação, poderia analisar aí o dano moral. Então, aí você tem um elo de uma coisa com a outra. Mas, às vezes, posso dizer, os fatos são diversos e você vai ter uma aplicação, como eu estou a mencionar, né, em separado. Ok? Não vinculação procedente uma gera procedência da outra. Tem que analisar o caso a caso. Bom, além disso, como eu já havia dito, veja aqui o 292. A reconvenção terá valor da causa. Terá valor da causa, artigo 292. E é daí que extrai a exigência de pagamento de custas. Tem muito advogado que entra com a reconvenção e simplesmente não coloca valor da causa, não prevê, não traz, né, o recolhimento de custas. Você pode até requerer a gratuidade de justiça, obviamente, mas tem que refletir. Tem que ter valor da causa e tem que pagar custos ou ter o requerimento de gratuidade. Vou voltar aqui à peça. No nosso exemplo da peça, veja aqui no requerimento, condenar o autor na sucumbência tanto na ação originária quanto na reconvenção. É um modelo próprio para a sua peça processual. Depois a gente vai ver os requerimentos. E não esqueçam, aqui traz o valor da causa no tópico reconvenção. Então, o tópico reconvenção na sua petição vai ser, tecnicamente, uma mini, vamos dizer assim, petição inicial, só que dentro da sua contestação. Isso
é importante frisar aqui no nosso estudo. Ok? Então a gente já tem aí um raciocínio de reconvenção a ser aplicável. Bom, o que eu ainda gostaria de falar a vocês? Agora eu vou na Lei 9.099 de 95, botei aqui na tela. Se for juizados, atenção, que o artigo, deixa eu ir aqui manualmente, que o artigo 31 da Lei 9.099 de 95 diz que não cabe, no âmbito de juizados, reconvenção. Então, se você estiver advogando para o réu em juizados, não cabe reconvenção em sede de juizados, artigo 31 da Lei 9.099 de 95, que é o que está na tela. No âmbito de juizados especiais, só cabe pedido contraposto. Veja, essa parte final aqui. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º dessa lei. O artigo 3º, por exemplo, fala que juizado estadual é até 40 salários mínimos. Então, se o autor só pode pedir 40 salários, o réu, em pedido contraposto, em juizado, só pode pedir 40 salários mínimos. Né? Desde que fundado, aqui que é o importante para você sublinhar, nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Então, como que a gente poderia separar a diferença de reconvenção para pedido contraposto? Porque ambas as hipóteses, o réu formula um pedido dentro da contestação. A reconvenção é dentro da contestação. O pedido contraposto é dentro da contestação. E nas duas hipóteses, o réu está formulando um pedido em face do autor. Só que como é que funciona isso aqui? A gente tem que trabalhar da seguinte concepção. Né? O caso, juizados, no âmbito de juizados, você tem uma linha de raciocínio de celeridade, de economia processual. Então, o pedido contraposto é adequado para um rito mais célere. Juizados, artigo 2º da Lei 9.099, fala em celeridade, economia processual. Já a reconvenção ela é mais ampla, ela é adequada para o rito comum. O rito onde tem uma amplitude de produção de provas, diferente de juizados. Então, raciocínio dessa maneira. Pedido contraposto adequado a um rito mais célere. Reconvenção adequada a um rito mais extenso, mais demorado. Bom, mas por quê? Porque o pedido contraposto ele só pode versar sobre o mesmo fato que o autor trouxe na petição inicial. Então, se na petição inicial o autor está cobrando o contrato X, o réu só pode fazer um pedido contraposto relacionado ao próprio contrato X. Ou outro exemplo, se eu estou alegando que você bateu no meu carro, né, acidente ocorreu, você citado para se defender nos juizados, você poderia deduzir, não, peraí, foi o Guilherme que bateu no meu carro. Ele que tem que me pagar a indenização. Notem, você não só contesta, você pede indenização pelos danos no seu carro. Isso é adequado em juizados porque juizados não cabe ampla dilação probatória, é um rito enxuto. Né? E quando se fala em mesmos fatos, não vai, perceba, ampliar a cognição do magistrado. Não. O julgador vai julgar os mesmos fatos, só que numa ótica para cá e numa ótica para lá. Então, por isso que, se é o mesmo fato, você não está introduzindo um novo fato no processo, um novo tema probando, um novo tema a incidir a prova. Por isso, o pedido contraposto é estrito, restrito, é estreito ao mesmo fato. Agora, reconvenção é adequada aos ritos mais amplos de produção probatória. A reconvenção, atenção, ela pode versar sobre o mesmo fato ou sobre outro fato. Eu não quero que você raciocine assim, a reconvenção é sempre outro fato. Não, pode ser o mesmo. Se for numa ação indenizatória em vara civil, se eu estou te cobrando o contrato X e você quer me pedir indenização com base no próprio contrato X, também é reconvenção. Ah, é o mesmo fato, mas também é reconvenção. Na justiça comum, vara civil, por exemplo, rito comum, é reconvenção. Não é pedido contraposto. É porque a reconvenção pode versar sobre o mesmo fato ou pode versar sobre outro. Então, estou te cobrando o contrato X, você pode, em reconvenção, me cobrar o contrato Y. Outro fato, outro contrato. Não tem problema. Por quê? Porque você está introduzindo um novo tema, mas é adequado a esse rito, né, tratar tudo na mesma ação. Então, a gente percebe, né, vários tópicos aqui da reconvenção que vão nos trazer essa luz, né, dessa ação, né, que eu não vou chamar de ação-defesa, né, mas é uma ação, né, ataque, porque
uma ação-ataque incidental, em que o réu vai se valer do mesmo processo para formular uma ação, uma pretensão contra o autor originário. Para a gente fechar, uma última indagação. Se o réu perde o prazo para reconvir, que a gente vai ver no próximo bloco qual é. Se o réu perde o prazo para reconvir, ele perdeu o direito? Não, porque a prescrição não é de 15 dias ali, né? Que seria o prazo, né, para reconvenção. Não, ele vai poder entrar com outra ação e, quiçá, até é possível alegar uma conexão buscando uma reunião futura das demandas. Então, perdeu o prazo para reconvir, você simplesmente perdeu o direito de ter as duas ações tramitando em conjunto, né, naquele mesmo processo. Nada impede, repito, que o réu entre com uma ação em separado e possivelmente alegue a conexão, artigo, né, 55 do CPC, que a causa de pedir é a mesma, o mesmo contrato, e peça uma reunião das ações para julgamento conjunto. Aí é um outro mecanismo processual apto, né, a permitir essa reunião das demandas. Bom, espero que tenha sido útil. Vamos falar ainda mais da reconvenção da peça processual no próximo bloco. Agradeço a atenção e encerro aqui.